Vamos voltar a falar de eleições na Venezuela. A Suprema Corte do país convocou os 10 candidatos à presidência para comparecer hoje, no início da auditoria da eleição que aconteceu no último domingo, dia 28 de julho. Para a gente falar mais sobre isso, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira, a quem agradeço muito a participação nesta manhã. Bem-vindo, professor. Bom dia. Olá, Lívia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Seguindo nessa linha que o Brasil adotou desde o início, o governo brasileiro, de que vai aguardar os resultados para chancelar dessas atas eleitorais, para chancelar ou não essa suposta eleição de Nicolás Maduro, não vai haver um representante brasileiro nesse encontro convocado, pelo menos não por enquanto. O governo acerta em fazer isso, professor? Me parece que, considerando a posição histórica do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, que obviamente não domina, não é o único partido do governo, é o partido do presidente, eles não têm muita alternativa neste estágio, senão tentar protelar, ou seja, deixar para depois uma definição sobre reconhecer ou não o governo Maduro nessa reeleição que, segundo todas as evidências, foi fraudada. Até há estudos aí de acadêmicos independentes por amostragem que mostram que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, ele teria vencido ali com 66% dos votos e Maduro teria apenas tido 31% dos votos. Então, o Brasil, em função dessa posição histórica, e também não só do atual governo, mas também por conta do nosso princípio de não intervenção em assuntos de outros países, ele não tem muita alternativa senão apenas atuar como um espectador dos fatos neste atual estágio, enquanto se articula com países com posições similares, como México e Colômbia, para ter ali um mínimo de pressão sobre Maduro, de modo que o atual governante venezuelano, ditador de fato, tenha aí uma revisão das suas posturas, o que é pouco provável porque ele controla o país ali, principalmente com o apoio dos militares. Professor, e a decisão dos americanos de reconhecer a vitória do opositor? Do ponto de vista prático, nada muda, mas do ponto de vista de pressão, é melhor para intenção, que acho que é a intenção de todos, para buscar uma saída pacífica pela Venezuela? Piora o ambiente? Qual é a avaliação que o senhor faz? Os Estados Unidos, Rafael, eles fazem o papel esperado deles. Eles têm essa postura, obviamente, muito mais intervencionista que as potências da América Latina. Brasil, Colômbia, México são países de destaque ao longo da Argentina. A Argentina já optou ali um caminho mais de ruptura, até por conta da orientação de direita do governo Milei. No caso americano, a pressão neste atual estágio eu vejo como nula. Por quê? Porque nós temos o respaldo de outras grandes potências internacionais. Goste-se ou não da postura dessas potências. China e Rússia já reconheceram a reeleição de Maduro. Portanto, a ação dos Estados Unidos ela tende a ser muito limitada. Porém, é importante considerar o intervalo temporal desse processo. A eleição na Venezuela acabou de acontecer, mas a posse para o novo mandato é só daqui 6 meses. Até lá, muita coisa pode mudar. Notadamente, se Trump ganhar nos Estados Unidos um segundo mandato, acredito que Maduro deva se sentir mais pressionado, antecipando ali algum movimento mais brusco, que pode ser até um movimento de engajar-se numa guerra patriótica. Lembrando que o Maduro ele tem ali pretensões sobre o território da Guiana, 70% do território da Guiana. Então, é importante ter essa perspectiva de longo prazo em função dessa mudança que pode acontecer no contexto dos Estados Unidos. Vilela. Professor, bom dia. Professor, diante desse posicionamento do Brasil, juntamente com Colômbia e México, de pedir a apresentação das atas eleitorais das urnas, dos locais de votação, caso a Venezuela não venha apresentar esses documentos, ou até o que é pior, apresente documentos que não sejam confiáveis, qual possibilidade o Brasil tem nesse sentido? Você vê a viabilidade do Brasil eventualmente chegar a ponto de não reconhecer o processo eleitoral venezuelano?
Olá, Vilela, obrigado pela pergunta. De fato, isso é o que tende a acontecer. Por quê? Por mais que nós tenhamos toda essa questão do histórico, né, de ligação do atual presidente do PT com a questão da Venezuela, ali, um apoio que sempre foi dado, inclusive nos 2 primeiros mandatos de Lula e também nos mandatos de Dilma, ao chavismo na Venezuela, o Brasil ficaria numa situação um tanto quanto ilógica, caso, uma vez apresentadas as atas, elas não forem confiáveis, ou se houver qualquer suspeição em relação a esse processo agora que está se dando na Suprema Corte, que também pode ser aí algo encenado para apenas Maduro ganhar tempo. Não tenho dúvidas de que, no longo prazo, após esses 6 meses, a saída do Brasil seria, se não uma ruptura da sua parte, a própria Venezuela pode optar por um isolamento e fazer aquilo que ela fez com os diplomatas, por exemplo, da Argentina, expulsar os diplomatas não só do Brasil, mas também da Colômbia e do México. Esse é o pior cenário, porque isso poderia ali gerar toda uma instabilidade regional que reverberaria nos vizinhos, principalmente Colômbia e Brasil, que já absorveram grande massa ali de imigrantes que buscam melhores condições de vida, haja vista que a Venezuela está numa situação não só de declínio político há muito tempo, mas também de declínio econômico, que é o que explica essa falta de apoio que o Maduro teve nessas eleições, segundo os estudos independentes realizados, inclusive com a participação de uma universidade brasileira, a Universidade Federal de Pernambuco, que tem um departamento de ciência política muito confiável, junto com a Universidade de Michigan e nos Estados Unidos, e também a Universidade Andrés Bello, lá na Venezuela. Portanto, o Brasil estaria aí numa situação em que a ruptura, mesmo com essas lealdades ideológicas, seria inevitável. Professor, como é que o senhor vê na diplomacia, os seus colegas dizem, atos dizem muito, não é? O presidente Lula não quis, por enquanto, falar por telefone com o presidente Nicolás Maduro, né? Como é que o senhor avalia essa decisão? O presidente Lula, ele parece finalmente ter caído em si, não tanto talvez pela questão de afinidade ideológica, essas afinidades históricas existem, são inevitáveis, mas em função da questão de ser ali a Venezuela um problema de Estado para o Brasil. Por quê? É muito complicado ter um vizinho nessa situação, ainda mais numa região estratégica como é ali a Amazônia, a nossa fronteira norte, passando por esse tipo de problema interno. Instabilidade pode reverberar, como eu falei antes, em conflitos internos e até mesmo conflitos externos, haja vista o histórico de Maduro ameaçar a Guiana. Isso não é algo que vem sendo declarado, mas eu vejo aí como sendo parte do grande cenário. Portanto, o Lula, ele, quando ouve o Maduro falar, né, haverá um banho de sangue se eu não vencer, ele falou algo nessa linha. Então, aquilo dali já assustou o presidente brasileiro, assustou a nossa diplomacia e faz com que, se nós não possamos, até em função das nossas tradições diplomáticas, ter uma ruptura da nossa parte, faz com que nós tenhamos esses pequenos gestos que, acumulados, apontam para um crescente distanciamento entre o nosso governo e, claro, o governo Maduro. Professor, deixa eu aproveitar a pergunta agora para fazer uma propaganda. Ontem nós tivemos o Linha de Frente, às 2h da tarde aqui na Jovem Pan News, bancada feminina todas as quintas-feiras, e discutíamos a respeito dessas eleições lá na Venezuela. E foi quase que unanimidade entre as meninas que estavam compondo a bancada, e acredito que seja a opinião do senhor também, que o que o mundo pode fazer contra o regime de Nicolás Maduro nesse momento é condenar o regime, condenar a forma como ele está atuando diante dessas eleições e impor sanções. Sanções que já existem, inclusive, mas aumentar essas sanções, impor novas sanções. Mas, no fim das contas, é a população pobre, é a população vulnerável que vai sofrer com essas restrições econômicas. Maduro tem as garantias, tem as reservas, tem todo o aparato a favor dele. Quem sofre com esse fechamento da economia para a Venezuela é a população mais pobre. Diante disso, nos cabe apenas, professor, contar com talvez um bom senso de Maduro de se dobrar ao que os outros países estão pedindo, a esses apelos, para que haja a divulgação dessas atas, para que haja o cumprimento adequado das eleições na Venezuela? É só isso que a gente pode fazer, esperar?
Não seria só isso, Lívia, porque, de fato, o que você falou é perfeito, e os estudos acadêmicos mostram que as sanções, não apenas no caso da Venezuela, mas vamos citar aí um outro grande adversário dos Estados Unidos, do Ocidente em geral, o Irã. Quem sofre ali é a população em geral, tanto que o Irã, hoje, também é outro fator que entra aí nos cálculos. Ele não é tão mais impactado quanto era, vamos dizer, há 20 anos, ou qualquer país do mundo. Pensemos no próprio caso da Rússia, que sofre sanções duríssimas, claro que é um país que é uma grande potência, mas independentemente disso, a Rússia ela vem aí, indo muito bem, como o Irã, porque eles fazem negócios hoje com a China, com outros países, não só a China, mas sobretudo com a China. Então, nós temos a Venezuela também confiando nessa possibilidade, caso venha a sofrer sanções adicionais por parte dos Estados Unidos. A postura de Brasil, Colômbia e México, historicamente, é não aderir, principalmente Brasil e México, a Colômbia aí é outro caso, aderir ao fazer as sanções unilaterais. As sanções teriam que ser impostas pela ONU, o que é um cenário impossível hoje, porque, numa situação hipotética, haveria o veto de Rússia e China. Então, o que nós temos aqui de esperar? Essa estratégia realmente do Brasil, junto com esses dois aliados, México e também, claro, a Colômbia, de fazer aquilo que a gente chama em relações internacionais de naming and shame, ou seja, nomear e expor. Porque o Maduro ele vai se sentir isolado na sua própria região. Ele já está isolado por países mais à direita. Esses países mais de centro-esquerda também progressivamente tendem a isolar a Venezuela em função. Então, essa é a esperança de, paulatinamente, haver ali uma sensação de isolamento, de modo que uma saída negociada, talvez a realização de novas eleições, porque essas parecem ter sido viciadas, para dizer o mínimo, seria o ideal, de modo a evitar aquilo que ninguém quer, nem mesmo a oposição venezuelana, um banho de sangue. Professor de Relações Internacionais da FAP, Vinícius Rodrigues Vieira, muito obrigado pela entrevista e boa sexta-feira.